Logo no começo da sessão, o relator, ministro Alexandre de Moraes, ele exibiu um vídeo para justificar o voto e ilustrar a gravidade do que foi toda a movimentação que culminou no 8 de janeiro. As imagens começam com os acampamentos em frente aos quartéis. Segundo Alexandre de Moraes, 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Depois, imagens de violência em Brasília no dia da diplomação do presidente Lula, 12 de dezembro. E o caso da bomba colocada num caminhão de combustível, nessa imagem, bem perto do aeroporto de Brasília, no dia 24 de dezembro. Tudo isso no ano de 2022. Tanto a diplomação do presidente Lula quanto essa bomba colocada num caminhão-tanque. Por fim, o vídeo trouxe uma longa sequência sobre a invasão da Praça dos Três Poderes, incluindo o depoimento de uma policial militar na CPI do 8 de janeiro, que foi agredida com uma barra de ferro e teve seu capacete amassado por esse ataque. Eu volto com Luísa Martins e Theo Cury. Luísa, ao longo de toda a nossa transmissão aqui na programação da CNN Brasil, você trouxe a informação de que os advogados dos réus cogitaram contestar aquele vídeo exibido pelo ministro Alexandre de Moraes durante o julgamento, durante a análise. E te pergunto por que isso? Márcio, logo que o vídeo foi transmitido, foi anunciado e exibido pelo ministro relator Alexandre de Moraes, as defesas dos acusados, agora já réus, mas ainda acusados ali naquele momento, já começaram ali a cochichar, a falar entre si, a acionar suas equipes para tentar verificar, tentar levantar se esse vídeo mostrado, esses vídeos mostrados durante a sessão estavam nos autos do processo. Na avaliação dos advogados, deveria estar, afinal, não poderia, na avaliação desses defensores, não poderia o ministro Alexandre de Moraes se utilizar de um recurso, uma mídia que não estava acessível, então, às defesas. E aí a gente conseguiu apurar, que estavam estudando de que maneira endereçar esse assunto perante o tribunal. Algumas defesas chegaram a cogitar apresentar uma questão de ordem ao longo do próprio julgamento de hoje. Isso não aconteceu. Outros advogados disseram, olha, é melhor a gente, como o resultado já é praticamente certo, a gente sabe que vai ser aberta ação penal, a gente pode deixar para contestar esse ponto ao longo da instrução processual e aí isso ainda está sendo definido aí pelas defesas. Mas no fim do julgamento, quando em algum momento ali a palavra voltou para o ministro Alexandre de Moraes, ele já contestou, aparentemente viu, que os advogados estavam reclamando a esse respeito, a gente noticiou isso, outros veículos também noticiaram e o ministro Alexandre disse, olha, já vi aqui que tem advogado reclamando, mas não tem nada a ver, não é preciso constar no processo. O STF, alguns minutos antes, já havia confirmado que, de fato, o vídeo não estava nos autos. Aí Moraes se defendeu. São fatos públicos e notórios. A gente pode se utilizar dessas mídias. Todo mundo sabe o que aconteceu nos acampamentos dos quartéis. Isso foi exaustivamente mostrado pela imprensa logo ali depois das eleições de 2022. Todo mundo viu as imagens desse ataque do dia 12 de dezembro, durante o dia da diplomação do presidente Lula, que foi ali um ataque, colocaram fogo nos carros, atacaram a sede da Polícia Federal. E aí, obviamente, também todo mundo viu tanto os ataques aqui na Praça dos Três Poderes, a invasão e a depredação dos prédios públicos aqui em Brasília, como também todo mundo assistiu à CPMI do 8 de janeiro. Eram imagens que já eram de fatos públicos e notórios, então a Moraes deu a entender que quem alegar que essas mídias não estavam nos autos estaria atuando de má fé. Já deu um indicativo de que qualquer contestação a esse respeito não vai ser aceita pelo relator. Definitivamente são imagens que a gente preferia não ter visto, mas aconteceram, como os próprios advogados dos réus ontem admitiram e falavam da gravidade daquele ato, da gravidade daquelas imagens. E é interessante isso, Theo? Durante esse julgamento, claro, não durante o voto de Alexandre de Moraes, mas certamente durante os votos dos outros ministros, o ministro Alexandre de Moraes, claro, com o apoio da sua equipe, foi monitorando as redes para ver o que estava sendo falado. Exato. E aí, Márcio, isso chamou muito a atenção porque o ministro pediu a palavra para, como fosse uma espécie de prestar esclarecimentos, mas aproveitando uma audiência muito grande. E acho que isso chama a atenção e mostra a magnitude desse julgamento. E não foi o único momento em que isso aconteceu. O ministro Luiz Fux
ele falou sobre a possibilidade de propor uma pena diferente para Débora, a gente já vem tratando sobre esse assunto. Ele aproveitou essa ocasião, essa oportunidade, com todo mundo acompanhando o julgamento, para explicar o motivo de ele ter pedido vista. Esse motivo que quem assistiu o Prime Time já sabia, porque a gente contou os bastidores aqui. Mas ele diz, e se direcionando diretamente ao ministro Alexandre de Moraes, por que ele pede a vista interrompendo. E depois o ministro aproveita o espaço, porque sabe que tem uma audiência muito grande, para explicar o posicionamento dele para os 14 anos. Estou dizendo isso porque o julgamento ele tem um alcance tão grande que os ministros precisaram prestar contas de um outro julgamento durante esse. E aí, para você ter uma ideia, cada ministro falou ali por volta de 20, 25 minutos. O maior tempo foi, de fato, o do ministro relator Alexandre de Moraes, que falou por 1h50 de leitura de voto dele. Até porque os outros ministros, eles elaboraram de maneira improvisada, com algumas referências, os votos deles. O ministro que menos falou ao seguir Alexandre de Moraes foi Cristiano Zanin, Márcio. Ele falou por 5 minutos. Nesses 5 minutos, ele que preside a primeira turma, ele foi interrompido 2 vezes, por Flávio Dino e pelo próprio Alexandre de Moraes, que pede a palavra para explicar o vídeo. Ele fala, olha, tá bombando nas redes, eu tô vendo a repercussão, e aí ele critica a existência de uma milícia digital que tem atuado não só hoje, mas ontem também, durante a primeira etapa desse julgamento, na primeira e na segunda sessão extraordinária reservada para análise dessa denúncia. Diz que é uma milícia digital que vem atacando ministros do Supremo em referência à inclusão desse vídeo. E defendeu, como a Luísa disse, a necessidade de ele ter usado esse artifício para ilustrar o que aconteceu. Ele falou, em vez de eu falar por 30 minutos aqui descrevendo o que aconteceu, a gente vai rodar esse vídeo. Então, ele pede a palavra para, diante da grande audiência, explicar e prestar contas do que estava acontecendo, porque, de fato, houve uma repercussão muito grande. Quando ele falou isso, Flávio Bolsonaro estava compartilhando, por exemplo, na lista de transmissão do Telegram, a utilização desse vídeo pelo relator. Muito obrigado mais uma vez, Luísa e Theo.